Olá, meus amores. Vamos dar sequência ao estudo das competências e essa semana a gente vai começar a estudar uma nova competência. A gente vem aí de algumas semanas estudando apenas as 4 e 5 e agora a gente vai dar início ao estudo da competência 2. A competência 2, ela diz o seguinte: ela vai observar se você sabe compreender a proposta de redação. O que é compreender a proposta de redação, professor? É compreender o que está escrito aqui, ó. Então, esse texto aqui que eu peguei é o mesmo texto que aparece lá na proposta de redação de vocês na prova oficial. Então, é sempre dessa forma que aparece, e aqui ele descreve o que é que quer que você faça, né? Então, quando ele diz aqui, ó, que quer que você compreenda a proposta de redação, ele quer que você compreenda aquilo que foi pedido aqui, tá certo? É isso que ele quer dizer. E ele vai e diz o seguinte, aí ele especifica o que é. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento é utilizar repertório, tá? Vocês acredito que já saibam o que é o repertório. Então, quando ele fala em aplicar esses vários conceitos das áreas de conhecimento, é utilizar o repertório sociocultural para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele vai olhar se vocês estão obedecendo a estrutura dissertativa com proposição, argumentação e conclusão. Se faltar uma das partes, então a competência 2 de vocês vai estar com problema, tá certo? E vamos lá, ver especificamente o que é que essa competência vai analisar. Então, uma coisa importante que é analisada na competência 2 é o tema. Por que é importante? Porque se você foge do tema, você zera a redação. Então, ela é muito importante. Professor, e como é que eu vou saber se eu estou abordando o tema? Isso é interpretar errado, né? Pode até acontecer de você interpretar os textos motivadores de forma errada. Mas existe uma forma de você não fugir do tema, que é fazendo o que eu sempre peço a vocês. Identificar as palavras-chave e depois que identificar essas palavras-chave, tentar utilizá-las dentro do texto de vocês. Se vocês fizerem isso, não vão fugir do tema. Agora, se não aborda nenhuma palavra-chave, fugiu do tema. Se abordou uma palavra-chave apenas e não abordou o restante, vai tangenciar. O que é tangenciar? É quando você aborda o tema de forma incompleta. Você fala do assunto, mas você não entra diretamente no tema, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que primeiro tirar as palavras-chave. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Intolerância e ativismo na era das redes sociais. Quais são as palavras-chave? Intolerância, ativismo e era das redes sociais. Então, eu tenho por obrigação utilizar as palavras intolerância, ativismo e era das redes sociais dentro do meu texto. Se eu utilizar essas duas primeiras e eu não colocar a era das redes sociais, não vou abordar o tema de forma completa, tá? Aí eu vou tangenciar. Se eu não abordar nenhuma dessas três, eu vou fugir do tema e vou levar zero na minha redação. Então, tirar as palavras-chave é muito importante para que vocês façam uma abordagem completa do tema. Isso é essencial, tá certo? E como é que tira a palavra-chave, né? Muita gente ainda tem dúvida. Gente, a palavra-chave, as palavras-chave, na verdade, vão ser quase tudo que está na frase temática. Então, quando eu falo de frase temática, é essa parte aqui, que vem dizendo qual é o tema. E quando eu falo de palavra-chave, são as palavras mais importantes. Pode ser só uma palavra ou pode ser uma expressão. O que é uma expressão? Um conjunto de palavras. Então, por exemplo, era das redes sociais. Eu tenho uma, duas, três, quatro palavras, né? Todas essas palavras formaram uma expressão. Então, eu digo que aqui eu tenho apenas uma palavra-chave. Ativismo vai ser outra palavra-chave, intolerância é outra palavra-chave. O que foi que sobrou aqui? Esse é e esse na, tá? Esse é aqui é uma conjunção, tá? Esse na aqui vai ser uma preposição. Então, observe que o que é que sobra quando você retira as palavras-chave? O que vai sobrar é artigo, é conjunção, preposição, apenas, tá? Então, observe que é quase tudo, viu? Além do tema, vocês precisam também abordar o tipo textual exigido. Lembrem que a redação exige que você faça um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Qual é a estrutura? Introdução, que você vai colocar a sua proposição, ou seja, a sua tese. A argumentação,
né, que são os 2 parágrafos que você vai desenvolver seus argumentos, e a conclusão, que é onde você vai colocar sua proposta de intervenção. Se faltar uma dessas partes, você vai ser penalizado na competência 2, tá certo? Cuidado, porque tem gente que não saiba fazer o texto, mas tem gente que no dia da redação não dá tempo de passar a conclusão a limpo. Aí o que é que acontece? Fica faltando a conclusão e vai ser penalizado na competência 2, porque vai ficar faltando uma parte, né, da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos para o próximo tópico, que é importante também com relação à competência 2. Na competência 2, vai ser analisado se você utiliza repertório sociocultural, tá certo? Então, o que é esse repertório sociocultural? É tudo que você traz, né, de acordo com suas experiências no decorrer da sua vida estudantil. Então, você já deve chegar na redação com esse repertório, né, independente de qual tema vai cair. Então, quando você se deparar com o tema, você vai ter que ativar o seu conhecimento prévio com relação a esse repertório que você adquiriu na sua vida estudantil e tentar aplicar esse conhecimento na prova. Onde é que você utiliza repertório? Na introdução é legal usar repertório. Na argumentação é essencial que use repertório para comprovar os argumentos, tá certo? Então, observem. O que vai ser o repertório? Um fato, uma citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo candidato. Então, o que significa isso? O que você vai utilizar como repertório vai contribuir para a sua argumentação. O repertório sociocultural ele tem 3 características importantes. Ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado significa que ele deve vir de uma fonte segura. Não é de qualquer lugar que você vai tirar esse repertório. Pertinente significa que ele deve estar de acordo com o tema. E produtivo significa que ele deve estar relacionado à discussão. Tem gente que coloca o repertório e esse repertório fica lá solto. Você não relaciona a sua discussão. Então, isso é importante para que você consiga a nota máxima na competência 2. Então, tem que obedecer aqui a essas três características. Se faltar uma delas, pronto, você já não vai poder fechar a competência 2. O que seria o repertório legitimado? O que é que vai ser considerado o repertório legitimado? Conceitos e definições, por exemplo, você vai escrever uma redação que fala sobre bullying. Aí você começa a redação conceituando o que é bullying. Então, isso vai ser considerado um repertório. Fatos históricos que vocês já estão cansados de saber. Período histórico, desde que seja reconhecido, ele vai ser considerado um repertório. Então, você pode utilizar renascimento, você pode utilizar colonização, revolução industrial. Então, esses fatos históricos vão ser considerados, sim, repertório. Nomes de autores. Então, mesmo que você não lembre da obra daquele autor, mas se você lembrar do nome do autor e qual a ideia, né, que esse autor expressa, vai ser considerado um repertório. Além disso, os filósofos, poetas, livros, né? Lembrou de um livro, mesmo que não lembre o nome do autor, mas lembrou do livro, já é considerado repertório. Peças teatrais, até esculturas, minha gente, é considerado repertório, tá certo? Música, então, vejam que música é algo que está muito no nosso cotidiano, que dá para a gente conseguir, né, memorizar e tentar aplicar nas redações. Áreas do conhecimento e seus profissionais. Então, por exemplo, você pode tanto citar um profissional de uma área, por exemplo, um médico, um linguista, ou você pode também só mencionar a área de conhecimento. Por exemplo, você não lembra de nenhum profissional da área médica, né? Ou então você não lembra de nenhum profissional da área de biologia, mas você lembrou de um conceito de biologia. Então, isso também vai ser considerado um repertório, certo? Estudos e pesquisas, que é aquilo que vocês costumam pesquisar para colocar na redação, os dados estatísticos, as notícias, vão ser considerados. Meios de divulgação conhecidos. Então, as redes sociais são consideradas, jornais, aí eu coloquei aqui um exemplo de alguns jornais que são considerados. Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo. Mas, gente, cuidado.
Não significa que vocês só vão ter que utilizar esses que estão aqui na minha lista, tá certo? Mas cuidado que a fonte que você pesquisa deve ser uma fonte que é reconhecida nacionalmente ou mundialmente, tá? Não pode ser, por exemplo, um sitezinho que é conhecido na nossa cidade ou no nosso estado. Tem que ser um meio de comunicação que é conhecido nacionalmente e reconhecido, tá certo? Cuidado quando for utilizar redes sociais. Por quê? Só citar, por exemplo, a palavra Facebook não é repertório. Mas se você coloca uma informação que foi extraída do Facebook, vai ser considerado. Eu estou explicando para vocês, mas eu não quero que vocês utilizem redes sociais como repertório, não, porque não fica legal. Personagens, celebridades, figuras, desde que reconhecidos. Observem, tem muita gente famosa, principalmente blogueiros hoje em dia, né? E dependendo de quem seja, vai ser considerado repertório. Mas cuidado, porque tem que ser pessoas reconhecidas. Às vezes você acha que aquela pessoa é super conhecida e nem é, tá certo? Então, o conselho que eu dou é que vocês utilizem, quando for utilizar celebridades, é, como repertório, que vocês citem aquelas celebridades que são conhecidas nacionalmente ou mundialmente, tá certo? Bom, minha gente, é isso. Deixa eu ver se coloquei. Ah, tem mais. Isso sobre repertório legitimado, né? Uma coisa importante que eu disse a vocês, o repertório ele precisa ser pertinente ao tema, ou seja, ele tem que estar associado ao tema. Professora, como é que eu vou saber se o repertório que eu utilizei está associado ao tema? Ele tem que estar associado a uma palavra, a pelo menos uma palavra-chave, tá? Então, o que é que você vai fazer? Vai observar se dentro daquele repertório que você utilizou tem alguma palavra que está associada a uma palavra-chave. Se não tiver, ele não vai ser um repertório pertinente, tá? Observe o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei aqui o tema, a banalização do uso de medicamentos no Brasil. Quais são as palavras-chave? Banalização, uso de medicamentos e Brasil. São essas três. O que acontece? Digamos que isso aqui seja um repertório que eu vou usar na minha redação. Dentro desse repertório, eu tenho que ter alguma palavra que esteja relacionada ou à banalização, ou uso de medicamentos, ou Brasil, tá? Então, tenho que associar. Aí, observem, em 2019, pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, investigou o comportamento dos brasileiros em relação à compra e ao uso de medicamentos. Já achei uma palavra que está relacionada à palavra-chave. Medicamentos, aqui, ó, está relacionada ao uso de medicamentos, que é uma palavra-chave. Os resultados impressionam ao constatar que a automedicação, a palavra automedicação está relacionada a medicamentos. É um hábito comum a 77% dos brasileiros que fizeram uso de medicamentos. Aí vejam, medicamentos de novo, na palavra-chave tem medicamentos. Nos 6 meses que antecedem a realização da pesquisa. Portanto, a automedicação, também relacionada a medicamentos, é um problema grave no Brasil. Tem Brasil aqui. Aí vejam, é claro que aqui apareceu um monte de palavra, né, que está associada a medicamentos. Mas se tivesse só uma palavra associada, já ia valer o repertório. O que não pode acontecer é utilizar um repertório que não tem nenhuma palavra nem associada à banalização, nem associada ao uso de medicamentos e nem associada ao Brasil, tá certo? Essa parte aqui, como melhorar a competência 2, eu vou deixar para colocar para vocês numa aula posterior, porque eu acho que eu vou precisar detalhar direitinho, tá certo?